Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla, está no ar mais um Outspod, podcast mais atípico deste Brasil. Uma salva de palmas! Também! Estamos muito animados aqui em São Paulo. Estamos na Clínica Formari, uma clínica multidisciplinar que eu estou encantada, minha gente. Espero que este modelo se replique, não é? Mas que faz a gente abrir a nossa cabeça para o que significa uma intervenção. O que é terapia? É sempre aquela coisinha fora da caixa? É algo que te aprisiona? É chato, né? Não precisa ser, não é para ser. E a gente tem muitas formas de intervir, muitos meios, muitos jeitos, né? Então, aqui eles disponibilizam isso, que eu acho que é um dos pontos fortes da Clínica Formari, é de aceitar o acolhimento desde criança até, acho que tem pessoas de 30 anos, é isso? Aqui, ó, a ajuda dos universitários, né? Porque a gente carece demais. Eu vejo ali a minha vivência de só intervenção precoce, depois a gente faz o quê dali para frente, né? E a gente precisa pensar e estruturar, né, esses espaços para esse acolhimento. Vamos conhecer um pouquinho. Clínica Formari, um lugar dedicado a transformar vidas. Todos os dias, trabalhamos para desenvolver o potencial máximo de pessoas com transtornos do desenvolvimento e aprendizagem, promovendo autonomia, independência e qualidade de vida. Acreditamos que cada pessoa é única. É por isso que oferecemos atendimentos comportamentais integrados, personalizados, visando atingir o potencial máximo de nossos clientes. A Formari é mais do que um espaço de tratamento. Com 6 andares temáticos e diversas terapias, proporcionamos um ambiente acolhedor e estimulante para o desenvolvimento de cada um. Contamos com uma equipe altamente qualificada, composta por psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e muito mais. Juntos, oferecemos suporte interdisciplinar aos clientes e suas famílias. Aqui, não apenas atendemos, mas também inspiramos. Agende uma visita e descubra como fazer a diferença na vida de quem amamos. E é isso, pessoal. Para você que está aí, segue o perfil também da Clínica Formari. Eles postam muito conteúdo informativo, né, de forma acessível, e que vai criando essa conscientização, convidando a gente para refletir, né, e entender mais. O conhecimento, ele liberta e ele precisa ser para todos, né? Inclusive, se você não está inscrito no canal, já se inscreve no canal, já deixa seu joinha, curte, compartilha. O intuito do Outspod é levar informação gratuita e de qualidade para o máximo de famílias possível, né? A ciência, a informação de qualidade não é para servir uma casta, ela só se aplica mesmo e tem o sucesso se ela chega na sociedade, na população. Senão se perde. Do que adianta? Tanto conhecimento, tanta ciência, tanto estudo, tanta pesquisa. Se quem precisa, de fato, não consegue, né? Então, esse é um primeiro passo para o esclarecimento. Então, ajuda isso aqui na contribuição do canal. Quanto mais vocês participarem, mais o YouTube, as plataformas, aí vão entender a relevância e entregar para mais e mais famílias, que é tudo que a gente quer, tá bom? Já pegando esse gancho de família, né? A gente, quando tem o diagnóstico do nosso filho, a gente só fica assim, o meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. E é muito comum a gente cair na cilada de se esquecer, deixar lá para trás. Acho que a maternidade por si só já faz isso, a maternidade atípica de uma forma mais agravada, né? Mas esse é um modelo que não se sustenta ao longo da vida, né? A gente precisa começar a pensar mais quando a gente fala de terapia e tratamento da nossa criança, mas e a família? E esse contexto familiar? E aí, pensando nisso, né? De quem que vai cuidar da família? Como que funcionaria isso? Qual que seria a ferramenta? A gente escuta falar sobre TCC. O que é a TCC? Para tirar todas essas nossas dúvidas, né? Esclarecer aqui sobre esse assunto. Recebam com muito carinho, ela que é pedagoga e psicóloga, uma das sócias fundadoras aqui da Formari. Recebam com carinho, Carmen Lídia Tunce de Marco. Uma salva de palmas!
Muito obrigada, muito gostoso estar aqui com você para compartilhar esse tema que é da maior importância, né? Porque realmente, quando a gente fala de desenvolvimento humano, a gente tem que olhar muito carinhosamente para a questão da família, né? E a família, ela se constitui uma rede de apoio importantíssima, né? E que vai buscar as demais redes de apoio. E quando a gente fala da TCC, a terapia cognitivo-comportamental, o que é muito, muito importante é entender que a gente pode sim dominar algumas estratégias enquanto família, pai, mãe, avós, enfim, que vão nos auxiliar a ter uma família mais funcional. O que é uma família funcional? O que é? Pois é. Família funcional não é aquela que não tem problema não, viu? Porque toda família tem problema. A família funcional é aquela que consegue fazer com que os elementos que lá estão, eles consigam se reconhecer numa identidade e se colocar no mundo, com a sua própria condição. Né? Então, quando se fala, entender de família é uma coisa que liberta, transforma, né? Porque muitas vezes a gente acha, nossa, só com a gente acontecem essas coisas, né? Porque comigo? Porque comigo, é sempre comigo, o que eu vou fazer com isso, né? E a família, ela é um sistema vivo, ela tem um ciclo que todas as nossas famílias vão ter. Então, tem desde a formação do casal, a escolha ali do desenvolvimento inicial, a vinda das crianças pequenas, enfim, os adolescentes, depois a saída dos elementos para a vida. E é muito interessante a gente perceber o seguinte: quando existe uma situação específica, como é a questão da pessoa com deficiência, que vem à família em determinada época do ciclo de vida familiar, isso tem implicações muito assim pontuais. Então, é como você falou, o conhecimento nos liberta, né? Então, saber disso é muito bacana, porque você vai ver o que disso tudo faz parte do contexto da vida e o que é meu específico nessa questão toda, né? Então, assim, é um tema maravilhoso e eu vou dizer uma coisa para você, é realmente a garantia que as coisas funcionem. Uma família que realmente consiga ver nas adversidades oportunidades de crescimento e desenvolvimento. Não só olhando para o filho, mas olhando para si mesma. Entende? Porque se a gente não está bem, ninguém está bem. Sim. Se eu não consigo, né, me entender e ressignificar as situações da minha vida, eu realmente não vou conseguir dar conta de tudo que eu tenho que fazer. Sim. Então, assim, é muito incrível, né? Eu nessa trajetória toda, aí eu posso dizer para você que essa escolha de ter a terapia familiar dentro do contexto geral da Formare é uma escolha muito pensada, tá? Para realmente fazer com que todos possam crescer com esse processo. A criança com a deficiência, ela vem para nos auxiliar a crescer como pessoas, os educadores, os terapeutas, os familiares, os amigos, a sociedade como um todo. Sim. Né? Então, é muito importante que a gente possa olhar sob esse prisma. Eu achei muito, muito interessante quando eu soube que tinha aqui, porque é a primeira vez que eu vejo, né, num ambiente terapêutico, né, de tratamento, em que a gente geralmente chega por conta dos filhos, da deficiência do filho, prejuízo, atraso, enfim, ter esse olhar voltado para nós, enquanto mães, pais, cuidadores, né? Eu acho muito difícil, principalmente início de diagnóstico, aquela mãe, naquela fase inicial, se olhar, né, como é uma culpa até de eu me dar um tempinho que seja, né, assim, ele precisa, então tem que ser ele, tem que ser ele, tem que ser ele, né, mas fui me conscientizando, por quê? Estrupiando, né, cansada, exausta, de que se eu quero o quê? Tá na vida do meu filho por muitos e muitos anos, tudo der certo, o caminho vai ser esse, mas e aí, para eu estar ali junto muitos e muitos anos?
Então, foi as duras penas que a gente vai internalizando isso. Cara, eu preciso de ajuda, não tá legal. Não tá legal, eu não tô conseguindo. E eu preciso me colocar um pouco nessa equação também, porque senão não vai ter longevidade. Essa longevidade que eu tanto sonho e almejo, né? Por minha causa, porque eu não estarei ali acompanhando dessa forma. Exatamente. E assim, claro, existem as fases, novamente, né? Várias coisas que fazem parte de todo o processo. E essa terapia, ela vai desde esse momento inicial do acolhimento, da conscientização, do entender o que está acontecendo, depois esse momento de se ver como alguém que precisa ter o seu espaço e entende o seu espaço, vai poder ajudar muito mais sua criança, né? Então, assim, essa terapia, ela busca exatamente isso, né? Ela busca trazer para a família esse, vamos dizer, essa posição de empoderamento. Eu digo que é isso, entendeu? Porque a gente sabe, né, que nessa hora, claro, tudo tem seu tempo, cada um tem uma forma de lidar com isso, mas é muito importante que a gente reconheça as nossas forças. Nós temos que falar de forças. Legal. Né? Isso é fundamental. Então, quando a gente tem um espaço de escuta, porque o que é uma terapia? Especialmente uma terapia numa linha de terapia cognitivo-comportamental. É um espaço de escuta e construção. Certo. Entende? Quer dizer, então a gente vai escutando e vai construindo junto com a pessoa essa forma de ver o mundo. Você entende? Vai dando estratégias, né? Hoje a gente trabalha muito com algumas estratégias muito interessantes que vão dar assim, condição da pessoa ter autorregulação, ter autocontrole, né? Poder lidar o mais possível com as suas próprias questões, né? Porque as questões, elas são inerentes ao processo da vida, né? E ter esta oportunidade, isso fazer parte do esquema como um todo, a gente acredita que faz toda a diferença. Então, pelo menos uma vez por mês, isso acontece. E dependendo da análise de cada caso, pode acontecer semanalmente ou quinzenalmente. Certo. Entendeu? E aí a gente tem ali aquele espaço que pode estar o pai e a mãe, pode estar só a mãe, pode estar só o pai, às vezes vem a avó que está cuidando, às vezes os irmãos. Certo. É feito um trabalho muito interessante com os irmãos. Então a gente vai trazendo todo esse universo para quê? Para fazer com que haja essa rede de apoio, haja esse empoderamento, entendeu? Que aquilo que é uma adversidade, né, seja visto como uma oportunidade, que a gente consiga desenvolver o quê? Resiliência. Isso. Né? Quer dizer, porque a resiliência nos impulsiona, né? E a gente percebe assim que na medida que isso vai crescendo e vai se aprofundando, eu fico muito orgulhosa das nossas famílias, sabe? Do quanto a coisa vai mudando, né? Aquilo que no momento era, oh meu Deus, o que eu faço com isso? Por que comigo? Sempre comigo, né? E aí isso vira uma outra história. A gente reescreve a história junto. As famílias demoram, assim, para pedir ajuda, socorro, para perceber ou aceitar que precisam de ajuda, não de ajudar o filho, mas de se ajudar? Depende, né? Tudo, eu acho que na nossa área a palavra mais importante é depende. É o depende. Né? Quer dizer, eu acho que é super importante a gente pensar nisso. O que a gente tem como conduta? Normalmente, a entrada na Formare é através de uma avaliação, sempre, né? Então, a gente tem as avaliações e aí, na devolutiva da avaliação, a gente já coloca a nossa postura da importância de ter esse acompanhamento mensal. Certo. Então, a gente já coloca dentro do trabalho que é feito. Algumas aceitam prontamente e logo começam a aproveitar. Outras demoram mais. Entende? Aí, as supervisoras, todo o outro esquema vai estar pontuando, vai estar colaborando para que ela perceba isso dentro da vida dela. Mas isso é a vida também, Mirella. Cada um tem seu tempo, né? Mas a maioria das pessoas, quando a gente, na devolutiva, explica que isso pode ajudar muito a criança,
muitas vezes a gente não faz para a gente, mas faz para o filho, né? Sim. Então, assim, a gente percebe. E aí tem muitas questões entre os pais, tem muitas... a gente vive um momento que né, há muitos tipos de família, né, famílias dentro da questão da diversidade, todas elas com as suas particularidades e funcionando da mesma maneira, tendo que buscar essa funcionalidade, tendo que buscar essa compreensão de si mesmo. Então, tudo depende. Mas a resposta é muito boa. Sabe, a gente tem aí uma aceitação legal. Uma boa parte das famílias aceitam, uma boa parte, assim, aproveitam muito, né? E assim, eu acho que aí depende. E aí, a partir disso, uma vez por mês é a nossa proposta, vamos dizer, básica, e depois, de acordo com cada caso e na construção que a gente vai fazer... Dessa relação, né? Nessa conexão, a gente vai construindo outras possibilidades. Sim. Então, nós temos famílias que são vistas toda semana, quinzenalmente. Eu tenho família que é visto... cada 15 dias o casal e individualmente no outro contexto. Tem vários modelos. Legal. A orientação da terapia cognitivo-comportamental é essa orientação de ensinar a médio prazo as pessoas serem os seus próprios terapeutas, né? Isso que é bacana, porque você vai empoderando, você vai mostrando, você vai construindo junto, né? E você vai descobrindo assim muita possibilidade. Né? Sai daquele lugar o que eu vou fazer da minha vida para aquele lugar de que eu vou fazer isso da minha vida, entendeu? Quer dizer, então isso faz muita diferença. E eu hoje eu tenho uma vivência de muitos anos, né? Na inclusão. Que vem de onde? E é uma história comprida. Não, mas pode falar. Então, eu começo lá minha vida na inclusão na escola. Tá. Então, eu tenho ali, a minha família como tem escola. Como pedagoga. A minha família tem escola. Eu sempre fui apaixonada por crianças que não aprendiam no mesmo ritmo. Certo. Sempre foi a minha enorme paixão, né? Eu trabalho na minha escola desde 14 anos, né? Olha só. Como auxiliar de maternal. Então, você imagina que deu tempo, né? De fazer tudo isso. E aí, o que eu fui entendendo aí ao longo da vida, né? Que tudo que se faz com aquela criança, você não pode pensar que ela é a situação, o problema, entende? Porque o problema não é o problema, é como você olha a questão, como você coloca aquilo no contexto da sua vida. Então, eu percebi isso desde de muitos anos, né? Então, desde ver os pequenos, depois eles foram crescendo e eu fui crescendo com eles, fui estudando outras estratégias, né? A Formare tem 5 anos, né? E, enfim, eu estou nessa estrada há 40 anos, é muito tempo. Sim. Né? E essa decisão de ter a Formare foi uma decisão muito pensada, né? Que a gente conseguisse fazer aquilo que a gente não conseguia ver feito, entendeu? Sim. Sabe? Então, a Formare nasce com essa ideia de fazer diferente, entende? Porque a gente, ao longo desse processo todo, a gente percebeu que faltava algumas coisas. Então, quando a gente montou a Formare, a gente conseguiu colocar todas essas coisas. A minha primeira formação de pós-graduação em família foi em 98, na PUC, com a área de sistêmica, a área de psicologia sistêmica, que é maravilhosa. E depois, mais recentemente, eu comecei a estudar muito a TCC. Aí eu fiz toda a formação dentro dessa área e realmente ela conversa muito com a análise do comportamento. Sim. Né? Então, a gente conversa muito. Né? Então, dá para fazer, eu tenho também a formação em análise do comportamento, então dá para fazer aí uma ponte, né? E isso faz com que a gente consiga dar uma homogeneidade a esse tratamento, entendeu? Certo. Vai falando a mesma linguagem, vai mostrando para as famílias as possibilidades que tem. Tem sido assim, muito gratificante, de verdade, assim, a gente vê como essa área agrega valor.
né? E claro, né, os terapeutas todos que estão com as crianças também identificam situações pontuais, né? Então, às vezes, a gente está lá olhando uma família, o supervisor traz, olha, eu estou achando que essa mãe está precisando mais especificamente disso, e a gente, naquela construção que eu te falei, a gente vai propondo, né? E vai chegando junto, tem que haver muita empatia, tem que haver muito acolhimento, né? Porque a gente está falando de uma coisa muito delicada, você está falando do bem mais precioso que a pessoa tem, né? Sim. Né? E assim, e eu costumo dizer isso, que por esta criança, por este jovem, as pessoas buscam mudanças. Buscam mudanças. Por eles. E depois entendem que é por elas também. Isso. Acho que o caminho é bem esse mesmo, Não né? Não tem como a gente pensar num tratamento de sucesso para qualquer criança, adolescente, enfim, sem a família estar diretamente envolvida nesse contexto. E estar, na verdade, envolvida, assim, esse virar de chaves mesmo, né? De como encarar essa jornada. E não tem como estar dissociado uma coisa da outra. E a verdade é que a gente precisa muito de ajuda, porque é uma sobrecarga muito grande, são muitas angústias, muitas preocupações, né? O impacto de um diagnóstico na vida de um casal é muito relevante. Muitos não suportam, muitos não ficam, vão embora, abandonam, né? A gente tem muitas mães solo aí, tentando conduzir bravamente, como dá. Então, todas essas pessoas precisam muito de atenção, de novo, porque a gente está pensando em algo de longevidade. E é a receita do desastre aquilo ali, porque está todo mundo por um fio, empurrando com a barriga, empurrando, né? Uma hora, ainda que não seja pela dor, né? Assim, tem que falar, não, pera, eu socorro, né? Socorro aqui. E eu imagino você nessa estrada toda, muitas vezes vendo coisas que poderiam ter continuado, prosseguido, mas a família não estava estruturada e aí tudo ruiu. E você sabe uma coisa super importante? São duas coisas importantes. Uma questão é a orientação técnica da família para o tratamento, para a manutenção dos protocolos, estimulação da criança, o desenvolvimento, sim, uma coisa. Isso. Outro assunto é a construção dessa família. É a saúde mental, desta família. Né? É o emocional dessa família, nessa caminhada. Então, assim, é isso que a Formare também traz como diferencial. Porque, normalmente, se cuida, né, de mostrar para os pais. Muitas vezes não tem nem adesão no tratamento, porque emocionalmente aquela família não está legal, não está disponível para aquilo, né? Então, quando você olha para isso e fala assim, olha, tem um caminho, né? E o caminho é esse, né? A gente vai construir junto, né? E explica, dentro da TCC a gente trabalha muito com psicoeducação, muito direto. Então, a gente vai explicando para as famílias como funciona essa questão toda do comportamento, da emoção e do pensamento, né? Que é a tríade básica aí que a gente tem que entender, né? Então, assim, isso faz toda a diferença, Mirella. É como se você virasse algumas chavinhas ali e a pessoa começa, depois de um tempo, a construir sozinha, sabe? É muito bacana isso. E até porque dessas famílias, né, assim, se você tem um autista, a gente sabe a carga genética disso, muito provável alguns que estão ao seu entorno ou são autistas ou têm outros transtornos do neurodesenvolvimento, claro. ou são, né, estão no espectro expandido, enfim. Mas são pessoas que também vão precisar mesmo desse suporte para manter esta sanidade, né? E tá ali firme e forte. Então, eu vejo muitas vezes isso de, então treino parental, claro, tem que fazer, tem que estimular. Só que aquela família tá por um fio mesmo, tá em frangalhos, ela não consegue. Então, precisa urgentemente, tão importante quanto essa intervenção na criança, ajudar, né, aquela pessoa assim, a respirar. Né? Então, pôr a cabeça assim para fora, né? Assim, aquele fôlego. Você sabe que isso é muito interessante. Eu explico isso, quando uma pessoa muda, né? O que é mudança?
né? Quando você está aqui, que você está, né, morrendo afogada, você põe a cabecinha aí, a tua imagem, e você muda, tá? Isso é mudança de primeira ordem. Mas se você não tiver um trabalho terapêutico que te leve a isso, quando você tira o narizinho, você volta a fazer tudo que você fazia. Uhum. E aí você não muda coisa nenhuma. Então, é nessa hora que um processo desse tipo ajuda muito. Faz toda a diferença. Então, a Formare tem toda uma estrutura de atendimento para as questões técnicas, baseada em evidência. Essa é uma coisa maravilhosa. E, junto com isso, todo esse outro olhar, né? Onde essa família vai ter tanto essa parte que a supervisora vai estar falando, vai ter essa parte da orientação parental, vai ter tudo isso, mas ela vai ser cuidada para que ela consiga. Porque é como você falou, o nível de estresse é muito grande. Isso. Muito grande. E às vezes até os próprios terapeutas, né? Eu também me vi nesse lugar muitas vezes. Eu também sou terapeuta de criança, eu também fiz toda uma trajetória aí, né? E às vezes você fala assim, nossa, aquela família não colabora. Como assim? A criança podia conseguir isso, aquilo, aquela família não... Ninguém está olhando para a família. Ninguém está vendo que ela está quase saindo da história, né? Para manter aquele mínimo, né? Porque se ela não tem essa força emocional, se ela não tem esse investimento, ela não vai conseguir. Não vai. Né? Então, foi por isso também que eu fui estudar isso, entende? Porque eu me formei em psicologia em 79, olha, tem muito tempo, né? Em pedagogia em 77. E aí eu trabalhei muito nessa área e uma das coisas que me entristecia muito era isso. Então, eu comecei fazendo orientação de família, eu fui estudar isso, aí fiz a formação sistêmica, aí fui fazer TCC, enfim, para poder chegar num modelo de ajuda, mas um modelo, assim, orgânico, né? orgânico, sabe? Uma coisa de... Não é você que tem um problema, porque, assim, às vezes... terapia familiar. Eu não tenho problema. Quem tem problema é meu filho, é meu marido, todo mundo tem problema, eu não. Né? Eu digo que tem uma máxima em terapia familiar que é ótima. Todo mundo quer que tudo mude, se não me mude. Desde que não me mude. Isso. Entendeu? Quem precisa mudar é ele. Eu tô plena. Não. Então, assim, chegar nisso de uma forma orgânica é muito interessante, porque se você chegar de outra forma, a pessoa resiste. Não se abre, não oportuniza, né? Não oportuniza. Então, assim, se eu pudesse hoje, dar um norte para essas famílias, é assim, olhem para si, entende? E busquem um momento de acolhimento, assim, com estrutura terapêutica, né? Porque às vezes também só ficar trocando não resolve, né? A gente tem que olhar para isso. E, às vezes, essa estrutura terapêutica não precisa necessariamente estar dentro da clínica com a terapia familiar. Né? Isso, hoje, se tem outras possibilidades, né? Trabalhos assim, maravilhosos dentro dessa linha. Mas é preciso que a gente tenha realmente esse olhar direcionado para poder desenvolver aí o nosso potencial. Sim. Né? Aqui faz parte da nossa rotina, né? Ainda não é para todo mundo, porque a gente está construindo com cada um. Sim. Então, não é toda a família que quer, não é, né? Cada um tem seu momento. Sim. Então, aí a gente vai no ritmo de cada um. Isso, mas trazendo essa conscientização da necessidade, né? A gente precisa focar bastante nisso, do cuidado com as famílias, com os cuidadores, né? Isso não é por perfumaria, isso não é supérfluo. Às vezes as famílias falam assim, não, eu vou cuidar dele, eu vou fazer tudo. Não, Sim. Não quero para mim, quero para ele. Aí a gente conscientiza que se ela cuida dela, ela otimiza muito mais do que ela dá para a criança. Sim. E esse cuidar, esse argumento de que não é para você, mas isso vai ajudar no seu filho, acho que é o mais, assim, que consegue trazer essa adesão. Eu vejo, por exemplo, em casa, meu marido é autista também. Quando a gente teve o diagnóstico do meu filho, 5 anos e pouco atrás, né, a gente já entendeu
que ele também é autista, né, meu marido. Mas na época, ele nunca tinha tido interesse de ir atrás, não, vou formalizar, vou buscar tratamento, vou buscar alguma ajuda. Então a gente naquela de só pôr o narizinho para fora e ficamos lá, assim, sem uma estratégia para seguir, né? E aí foi ficando muito difícil o impacto, né, de tudo na vida, a cobrança, a mudança, a angústia, a questão financeira, né, assim. E aí eu dizendo, você precisa ir atrás do seu diagnóstico, formalizar para você ir atrás de tratamento. E falando, mas ele não entendia, assim, ele não tinha negação do próprio diagnóstico. Para ele fez todo sentido. Meu sogro, minha sogra, para todo mundo fez todo sentido que que o Arthur era muito pai, né? Assim, foi automático a gente entender se meu filho então é autista, o pai é também, né? Porque era muito o jeito de ser muito parecido. Mas ele tinha essa coisa de, mas para mim não tem mais nada para fazer. Fazer o quê? Uma hora dessa, altura do campeonato, né? E não estava conseguindo essa adesão dele. Quando eu consegui, foi justamente quando eu falei assim, olha, tá, você acha que você não precisa, né? Mas precisa, mas tudo bem, você não está tendo essa percepção. Mas vai ser tão importante para o nosso filho, porque você é o herói do Arthur. Ele é apaixonado por você, ele tem orgulho, ele se espelha. E ele ainda vai ouvir, seu autistinha, seu autista aquilo. E eu quero que ele fique tão confortável com essa condição dele, e ele vai pensar, meu pai também é. Eu sou e meu pai também é. Olha o meu pai, como que pode ser um problema ser autista ou me sentir menor por ser autista, né? Falei, você vai ser o maior espelho, maior motivação do Arthur, né? Porque a gente fala muito sobre autismo em casa, abertamente. Meu filho fala que é autista, ele vai brincar com os dinossauros, ele põe o dinossauro em que é autista, ele não tem muita consciência do que é, mas a gente aborda muito todas as deficiências de uma forma muito aberta lá em casa, né? E o Arthur convive com crianças com deficiências físicas, crianças não oralizadas, que faziam uso de, né, comunicação alternativa, então é uma coisa muito normal do nosso dia, todo esse contexto atípico, né? E aí, toda essa percepção, então o Arthur começou já a questionar, né? Mamãe, só eu que ia no núcleo, né? Que era onde ele fazia terapia. Os meus amiguinhos da minha sala não iam, né? Não, filho, você ia por quê? Porque você precisava, né? Lá foi para ajudar você. Ele não lembra exatamente, porque o Arthur foi tendo altas ao longo das estimulações que a gente foi fazendo com ele, né? E aí, então, essa percepção da dificuldade dele. Então, ele é seletivo alimentar. Ele sabe que ele come diferente dos outros amiguinhos. Ele sabe essa dificuldade dele, né? E aí, foi quando eu falei para o Roberto. Eu falei, ele precisa de um reforçador. Ele precisa de um espelho. Olha o pai, tudo bem. Eu sou autista também, né? E aí, mas a hora que eu falei isso, virou já a chave do meu marido. Ele, então, tá bom. O que a gente precisa fazer, né? Aí foi fazer avaliação neuropsicológica, fomos atrás de psiquiatra, né, para começar o tratamento. E o próximo passo é o TCC, sim, né? Sim. E a TCC é uma abordagem que se vê assim como a mais adequada quando a gente fala de autistas nível 1 de suporte, que tem essa compreensão, né, cognitiva, sim. e que já estão maiores, né? Sim. O caminho é esse. Sim. Então a gente tem que falar sobre, né? Isso, e exatamente esse contexto que muitas vezes nessa construção nos faz a oferecer a terapia uma vez por semana e entrar num processo terapêutico mais até individual, né? Enquanto sendo né? necessário, e ali é isso. E assim, e tem vários formatos, né? Eu tenho família que eu atendo o pai e mãe junto uma vez por mês, e atendo um deles todo semanalmente, certo, né? E a gente vai construindo junto, né? E é isso que eu sempre falo, às vezes a gente não tem tempo, a gente não tem prioridade, a gente não tem nada. Não. Mas na hora que mexe com aquele, né? O nosso tesouro. O tesouro, né? Você arruma tempo, arruma prioridade e começa a mudar alguma coisa na sua vida. E isso que é fundamental. Se pôr em movimento, tá? Você tem que se pôr em movimento. Para que você realmente
consiga desbravar novos horizontes, né? E eu tenho tido experiências bem interessantes, assim, do quanto isso faz com que as pessoas realmente evoluam, se empoderem disso, e isso até vira uma coisa ok. Entende? Quer dizer, como teu marido, né? Sim. Né? Sim. Puxa vida, agora há pouco tempo eu encontrei um menino que eu acompanhei lá pequenininho, depois eu perdi o contato e tal. E eu encontrei esse menino e aí ele imagina, eu estava na verdade eu estava numa situação que não tinha nada a ver, que é um show de talentos aí de um grupo meu que eu tenho de adultos, adolescentes e adultos, né? E ele me viu e ele falou: você é a filha da fulana de tal, que é minha mãe que fundou a escola, né? Falei: sou. Eu reconheci você, eu estudei lá, menino pequeno. Falei: que bom também. Eu lembrava do menino, eu falei: meu Deus do céu, eu lembrava do menino, da irmã do menino. Bom, enfim. Aí ele falou que teve o diagnóstico de autismo no ano passado. E aí eu percebi o quanto aquilo deve ter prejudicado esse menino. Porque ele estava tão assim, vamos dizer, não impactado com o diagnóstico fez todo sentido para ele, mas assim, o que eu faço agora? Né? E por isso que a TCC ela é maravilhosa, mas não só para o TEA, né? Sim. Eu a acho gente está falando nesse contexto, né? Nesse contexto, mas assim, é uma terapia baseada em evidência científica, né? E que tem todo um caminho estratégico para ensinar as pessoas a olharem para si e construir um eu mais, vamos dizer, funcional, né? Essa é uma boa notícia. Eu digo que a TCC é uma boa notícia. Uma boa notícia. Eu achei muito interessante você dizer isso, de enxergar as suas potencialidades, né? De enxergar o que você consegue, o que você faz, né? Porque a gente acaba não enxergando, a gente foca muito na dificuldade, na ausência, na dificuldade, no atraso, no não acontecer, né? E nisso a gente corre o risco de deixar passar muita coisa boa. Sim. Né? A TCC ela tem várias formas de atuação. Mas um ponto que é o ponto central é essa psicoeducação, para você entender como essa coisa toda funciona e trabalhar as forças. Isso. Entende? As possibilidades, aquilo que me faz entrar em movimento. Né? Que me tira daquele lugar de que eu não dou conta da minha vida. Sim. Entendeu? Eu acho que isso é a boa notícia. Eu falo que o autismo, né? Eu não gosto de romantizar, mas eu também não gosto de demonizar. É o que é. E é isso, é a minha vida. E aí eu preciso entender que ela é diferente hoje. E que então muitos planos que eu tinha antes já não cabem mais nessa minha realidade. E aí eu vou o quê? Padecer, me afundar por isso? Eu preciso criar novos planos, né? Ou se aquilo já não cabe mais aqui, eu preciso ressignificar. Mas é todo um processo para isso mesmo, né, cara? Sempre que temos uma questão desse tipo, ali voltando para aquela questão do ciclo de vida familiar, a gente tem um fator de estresse adicional. Então, não adianta romantizar e dizer que não tem, sim. Né? Porque também é fato, sim. Existe, né? Sim. E também não adianta se colocar naquele lugar que aquilo... Tudo está perdido. Eu não vou para canto nenhum, porque não é assim. Não é assim. Né? Não é assim. E aí. E também, assim, esta construção, na verdade, ela é uma construção... assim, como é que eu vou dizer para você? Há muitas mãos, né? Porque você começa a ver o marido, a esposa, muitas mãos, né? Quer dizer, como que eu me coloco na escola, então tem todo esse lado, mas que parte desse autoconhecimento, né? Porque quando você tem esse autoconhecimento, isso é fantástico para a sua vida, né? Você ter a informação de si mesmo, né? Informação de si mesmo, isso. Porque aí faz toda a diferença, né? E
Claro, eu não vou dizer para você que é uma coisa mágica, vai resolver todas as questões. Não, é um processo. Um processo. É uma construção e como tudo na vida, é um desafio constante, né? Mas muita esperança E nisso. possível, né? Possível. Constante, mas possível. Eu penso nisso mesmo, que a gente tendo ajuda para ressignificar e clarear o que a gente ali no turbilhão, inundado de emoções, assim, fica difícil a gente ter essa clareza. A gente vê uma luz no fim do túnel, né? Tipo, aquela sensação de, meu Deus, acabou para mim, né? Então, muitas vezes é esse tratamento, esse olhar profissional de fora que vai te ajudar a sair dessa assim, areia movediça que você está ali afundando. Né? Isso, exatamente isso. Né? E é muito importante que as pessoas realmente se conscientizem das suas próprias forças, porque só vão poder ajudar quem precisar de ajuda se tiver cuidado. Né? Isso Isso é mesmo. Fundamental. Carmen, eu gostaria de agradecer o nosso bate-papo, a nossa conversa aqui, né? Eu espero que o pessoal que está aí assistindo entenda de fato que não tem como a gente avançar se a família não tiver estruturada de forma de saúde mental, né? A gente buscar essa ajuda. Não precisa ser penoso desse jeito, né? Não precisa ser com tudo desabando. A gente tem ciência para isso, né? Homens, acho que pode ser até mais difícil, não é? De aceitar, às vezes, essa ajuda, Carmen. Estatisticamente, sim. Né? Acho que as mas mulheres... eu já vi também casos de homens muito corajosos. E que ficaram sozinhos também, viu? Que ficaram só... Olha, que demais. Ficaram sozinhos, já vi também. Mas, assim, estatisticamente, a gente sabe que a mulher tem, né, tem muito mais mamãe solo, né, do que papai solo, né? Isso. Mas eu digo de buscar ajuda para si, de buscar uma ajuda psicológica. Sim. Né, sim. para o homem. Estatisticamente também. Isso, né? para o homem. Mas aqui a gente procura tratar de uma forma com a puxando família, os dois, né? Isso. Puxando os então, dois. por isso que eu acho que é bacana, porque aí dá mais certo. Não é assim, você pai, você tá precisando de ajuda, vou falar com você. Não, vem cá, família. Deixa eu falar aqui, né? Vamos conversar dessa fase, essa etapa. Acho muito mais aconchegante chegar dessa forma. Sim. E criando essa ligação. Faz muito mais sentido, muito né? Mais sentido. Porque o que a gente não precisa é aquele jogo da culpa e do aqui, que essa câmera aqui que deve você. Tá bom. O que a gente não precisa é aquele jogo da culpa. De quem é a culpa? Não é minha, não é sua? Não tem culpa. Não tem culpado. Se não tem culpado, é uma situação como qualquer outra da vida que tem que ser administrada. Isso. E se você vai fazer aquela situação virar uma situação pontual ou um enorme sofrimento, a decisão é sua. Perfeito. Ficou o recado, né? Claro, cristalino. Carmen, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Muito prazer em estar aqui. Obrigada, tá? Você que está aí, já se inscreve no canal para não perder nenhum episódio. Muito conteúdo bacana sendo gravado para vocês, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Muito obrigada, gente.